Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o Alexandre Pereira da Rosa, que sugeriu aí a partida do Magnus Carlsen contra o Gawain Jones no Tata Steel 2018. O Gawain Jones é um dos melhores jogadores da Inglaterra, um jogador fortíssimo, grande mestre experiente, contra o Magnus Carlsen aqui. E vamos dar uma olhada, porque o Magnus Carlsen aqui, ele comete um erro nessa partida e ele perde uma peça e fica bem pior, né? E será possível que um jogador perdendo uma peça contra um grande mestre, um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores da Inglaterra, o Gawain Jones, será possível reverter uma situação como essa? Sei, acho difícil. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Magnus Carlsen abre aqui com E4, temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Gawain Jones. Cavalo em F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6, cavalo C3 e aqui G6, indo para a variante do dragão aí da defesa siciliana. Bispo E3 pelo Magnus Carlsen, bispo G7, F3, cavalo C6 e agora dama D2, preparando para dar o grande roque. Roque curto aqui pelo Gawain Jones, roque longo aqui pelo Magnus Carlsen, temos roques de lados opostos. A batalha vai ser sangrenta, né? Geralmente quando isso acontece, as brancas vão partir com uma tempestade de peões aqui na ala do rei, as pretas vão partir para um ataque brutal aqui na ala da dama, vão jogar nessa coluna C, o bispo aqui vira um bispo monstro. Temos uma excelente partida aqui no tabuleiro. D5 pelo Gawain Jones, dama em E1, E5 atacando o cavalo, cavalo por C6, B por C6 e agora o Magnus Carlsen tem que fazer alguma coisa em relação a essa ameaça aqui do garfo. Então E por D5, cavalo por D5 e agora o bispo vem aqui para C4. Bispo em E6 e agora rei B1, colocando o rei aí longe dessa diagonal aqui de casas escuras que pode ser um problema no futuro. Torre E8 e agora cavalo então em E4. F5 atacando o cavalo, cavalo aqui em G5 atacando o bispo e o bispo vem para C8. E a posição aqui é delicada. Por quê? Bom, o cavalo aqui, por enquanto, está protegido do ataque da dama pelo bispo aqui de E3. No entanto, se as pretas fazem um lance... É a vez das brancas agora. Mas se as pretas, em sua vez, fizerem um lance aí como F4, o bispo vai estar atacado e o cavalo vai cair na sequência, né? E o Magnus Carlsen... Então, enfim, é recomendado que se jogue o lance aqui H4, protegendo o cavalo. Se vier F4, enfim, bispo C5 e tá tudo certo. Brancas até melhores, né? Mas nessa posição o Magnus Carlsen não faz o lance H4 e ele faz o lance G4. E a questão é, terá sido esse um blunder do Magnus Carlsen? Terá sido um erro grosseiro? Deu cegueira no Magnus Carlsen? Ou terá sido um sacrifício? Ou ele quis jogar ao estilo de Mikhail Tal? Ou ele provocou e sabendo que vai perder uma peça? Muito difícil saber, né? As pessoas em geral consideram que não é muito do estilo do Magnus Carlsen fazer isso. Aí em 2018 principalmente ele já tinha um estilo mais maduro, né? Então as pessoas consideram que realmente foi um blunder aqui, um erro grosseiro do Magnus Carlsen. E o Gawain Jones vai para cima, faz o lance aqui F4 e agora o cavalo está atacado, o bispo está atacado. O Magnus Carlsen tem que defender uma dessas duas peças, ele prefere defender o cavalo com o lance H4 e agora o bispo cai, F por E3. A questão toda é, o Gawain Jones, um dos melhores jogadores do mundo, um grande mestre fortíssimo, será que com uma peça a mais aqui contra o Magnus Carlsen é vitória garantida? Vamos ver como segue a partida. Dama por E3 aqui pelo Magnus Carlsen, o cavalo fica cravado aqui, ele não pode capturar a dama, tá numa cravada absoluta aí. H6 então atacando aí o cavalo e o que jogar? Bom, o Magnus Carlsen agora tem que começar a ser criativo, né? Ele tem que achar lances ativos, ele tá com uma peça a menos, ele faz o lance dama C5, olha que lance forte aqui pelo Magnus Carlsen, ele já tá com uma peça a menos e deixa agora o cavalo aqui em G5 e o Gawain Jones faz o lance bispo B7, protegendo o peão de C6. Por quê, né? Bom, se ele tivesse capturado aqui o cavalo, o Magnus Carlsen teria um bom jogo aqui depois de dama por C6, estaria atacando a torre, estaria eliminando um defensor do cavalo, e depois de bispo E6, por exemplo, defendendo o cavalo, o bispo está protegido pela torre e agora a dama está defendendo a torre, o Magnus Carlsen recuperaria uma das peças com bispo por D5, torre por D5, depois de dama B6, dama C4, a gente tem uma posição difícil ainda para o Magnus Carlsen, né? Mas com possibilidades de ataque, a coluna H está em vias de abrir aí, enfim, o Magnus Carlsen poderia ainda continuar
tentando alguns ataques aí nessa linha, né? Seria uma linha perigosa ainda pro Gawain Jones. Mas depois aqui de dama C5, o Gawain Jones preferiu jogar seguro. Ele tá com uma peça a mais, não vou entrar nas complicações aí do Magnus Carlsen, bispo B7. Agora cavalo E4, colocando o cavalo aí em segurança, e torre E6 foi jogado. H5, agora dama B6 aqui, o Gawain Jones tenta desesperadamente trocar aí as damas, e o Magnus Carlsen vai para mais um lance muito forte aqui na posição. G5, tentando abrir tudo aí na ala do rei. E o Gawain Jones tem problemas aqui, tem problemas. Ele faz aqui o lance H por G5, tá? Por que ele não troca as damas? Ele tá com peça a mais. Se ele tivesse jogado dama por C5, o Magnus Carlsen ficaria ganho depois de cavalo por C5, atacando a torre e atacando o bispo. Depois de torre E7, cavalo por B7, torre por B7. O Magnus Carlsen teria um lance, não foi assim que segura a partida, teria um lance muito forte aqui. Se você até quiser dar pause, né? Qual seria o lance do Magnus Carlsen nessa variante? E eu espero que você tenha encontrado torre aqui, né, por D5, olha só. Depois de ser por D5, bispo por D5, cheque, capturando uma torre na sequência, indo para um final ganho. Depois de rei F8, bispo por B7, torre B8. G por H6, torre por B7. H por G7, cheque, rei por G7 e torre G1. As brancas têm um final melhor, com 2 peões a mais. Não vão ter problemas em converter um final desse para uma vitória, né? Então o Gawain Jones tem que tomar cuidado aqui, esse lance perigoso, G5 do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen já está criando muitos problemas aqui na posição. A partida seguiu com H por G5 e agora dama A3, evitando agora sim a troca de damas. Vamos tentar continuar jogando aí, tentar possibilidades na ala do rei, né? Vamos tentar abrir essa coluna H, vamos ver como segue a partida. Torre B8, agora B3, eliminando possibilidades de checkmate, soltando a dama para poder jogar. Dama D8 e agora dama por A7, G por H5 e agora torre por H5. Torre G6 foi jogado segurando o peão de G5 e agora o Magnus Carlsen vai para uma sequência fantástica aqui com torre por G5. Depois de torre por G5 e cavalo por G5, o Gawain Jones não pode capturar aqui esse cavalo em G5, senão está caindo a torre, com cheque além de tudo, e o bispo na sequência, né? Então olha só, posição perigosa aqui para o Gawain Jones. O Magnus Carlsen continua com uma peça a menos, mas ele está criando oportunidades, né? Tá partindo para cima desse rei exposto, né? O Magnus Carlsen fez isso, ele conseguiu abrir as colunas G e H, e agora essa torre dele aí que está em D1 vai ficar bastante perigosa na partida. A partida continuou com dama C8, mantendo então a defesa sobre a torre, e agora a torre G1, olha essa torre perigosa aí na coluna G. Torre A8 atacando a dama, dama B6, torre A6 atacando aí a dama. Poxa, mas na cara do bispo, o Magnus Carlsen não vai capturar aqui essa torre, senão o cavalo não estaria mais cravado, e aí cairia a dama do Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen não cai nessa, dama C5 e agora dama D7 foi jogado. E o Magnus Carlsen continua agora, poderia capturar aqui em A6? Poderia, mas ele vai para um lance mais forte, mais ativo ainda. O Magnus Carlsen está jogando com tudo nessa partida. Cavalo em E4, veja bem. Se as pretas agora salvam essa torre, por exemplo, com torre A8, o Magnus Carlsen ganha a dama com cavalo F6. Olha só, o cavalo está cravado. O bispo não pode capturar o cavalo porque também está cravado. E esse cheque aqui é um duplo, ganharia a dama na sequência, né? Bonita a posição, né? Por isso que depois aqui de cavalo E4, o Gawain Jones joga rei H8, saindo dos duplos. Agora a partida segue com dama F2, não capturando a torre, mas trazendo a peça aí para o jogo. Vai para cima do rei exposto. Dama em E7, segurando a casa de H4. E agora bispo por A6, agora sim capturando material. Depois de bispo por A6, o Magnus Carlsen já tem aí um pouco de material a mais, né? Vamos ver, ó, 2 peões a mais, né? E uma torre aí por um bispo. Uma torre por 2 peças com 2 peões a mais, já está bem equilibrado o material, mas o problema do Gawain Jones é esse rei exposto ainda. As peças do Magnus Carlsen estão muito ativas, né? Dama em H2, cheque, rei G8, dama H6, colocando pressão aqui em G7, escravizando a dama na defesa aqui de G7. O bispo está cravado, não pode capturar a dama por conta da cravada da torre. Dama em A7, mantendo a defesa do bispo, e esse lance ele vem com um ataque de longe ali, de sniper, na torre em G1, e agora dama em E6 com cheque, depois de rei F8, torre G5, colocando a torre aí, saindo do ataque da dama e ameaçando sequência muito forte aqui em F5. Cavalo E3 segurando a casa de F5, mas agora o Magnus Carlsen continua firme, com dama D6 cheque, rei F7, cavalo C5, colocando mais aí problemas aqui no rei, depois de bispo C8,
simplesmente um lance de arremate aqui, o Magnus Carlsen joga e o Gawain Jones abandona. Se você quiser encontrar esse lance de arremate, vale a pena essa sequência aí. Eu espero que você tenha encontrado o lance do Magnus Carlsen. Torre por G7, cheque, e o Gawain Jones abandona. Por incrível que pareça, o Magnus Carlsen conseguiu virar essa partida com uma peça a menos no começo da partida. Mas é muita força de jogo, é muita força de jogo. Aqui, enfim, depois de rei por G7 viria, né? Dama por E5 com cheque, capturando o cavalo na sequência. Depois de rei F7, por exemplo, dama por E3. O Magnus Carlsen estaria no final com 3 peões a mais. Olha só que coisa, conseguiu passar de uma peça a menos para um final com 3 peões a mais, né? Por isso que nessa posição aqui, depois de torre por G7, o Gawain Jones já devia estar muito chateado, né? Abandona aí a partida. Você é um grande mestre desse nível, né? Você vê, aí que a gente vê a diferença, né? Do Magnus Carlsen. Você fala assim, 200 pontos de rating é muita coisa, né? O cara tem 2.600 de rating, 2.650, mas o Magnus Carlsen tem mais de 2.800, né? Quase chegou a 2.900 já, então é uma diferença grande, né? Então uma peça a menos ali não adiantou para o Gawain Jones contra o Magnus Carlsen. Uma vitória, uma virada, né? Incrível aí do Magnus Carlsen. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!